Esse meio do São Paulo, então, que é a enquete que a gente tem aí para a galera votar. O Alisson foi preservado fisicamente contra o Sport. Poderia ter sido aquele indicativo de que ele jogaria, então, terça-feira. Mas aí o Rodriguinho joga um tempo e sai para a entrada do Lucas. Te pergunto, qual dos dois jogadores você acha que sai jogando e quem deveria ir a campo contra o Atlético Nacional, né? Uma coisa que o Crespo vai fazer, uma coisa que você faria. Mas queria te ouvir em relação a essa possibilidade do meio do São Paulo. Para aquele primeiro jogo eu entendi a entrada do Alisson, né? Para você ter uma pegada mais forte ali no meio do campo, né? Com os 3 volantes acompanhando ali o meio de campo nos duelos, né? De meio de campo contra o Atlético, eu entendi, mas para esse jogo, não, cara. Para esse jogo, eu acho que a gente vai ter um jogo completamente diferente do que foi lá, propondo muito mais o jogo, tendo muito mais a posse de bola, e isso passa pelo Rodriguinho, pela confiança que ele tá, né, ali jogando do lado do Marcos Antônio, que dá um andamento no jogo apoiado muito grande, então eles se somariam ali, e o Bobadilla também, óbvio, né, então para esse jogo eu colocaria o Rodriguinho em casa. Você tem que começar o jogo em cima dos caras, tendo a posse de bola, pressionando e tendo a posse de bola. Isso passa pela confiança, pela rotatividade, pela visão de jogo, pela qualidade que tem o Rodriguinho para fazer essa função de meia. Não que o Alisson não tenha, não que a gente esquece muitas vezes o que o cara fez, mas ele faz de uma outra forma, iniciando a construção da jogada, não tendo a responsabilidade de procurar espaço entre linhas, de procurar espaço nas costas dos volantes adversários. Aí ele já tem um pouco mais de dificuldade. Ele fazendo o papel da iniciação da jogada, da primeira construção, o Alisson também vai muito bem, ele fez isso por 2 anos, a gente não pode esquecer disso, né? Como agora tem feito numa grande fase o Marcos Antônio Bobadilla. Beleza, eu colocaria. Rapaz, só que eu acho que ele vai colocar o Alisson. Acho. Por causa desse movimento dele não ter levado o Alisson e o Marcos Antônio, né, o Luciano, de ele não ter levado os caras pro jogo, né? Isso que... mas ele tirou no intervalo o menino, o Rodriguinho. Cara, mas ele nem levou o Alisson pro jogo. A não ser que o Alisson tivesse com algum problema mais sério, mais agudo, alguma dor mais significativa. Do contrário, ele poupou para jogar esse jogo, cara. Eu acho que é isso. Não é o que eu faria, mas eu acho que ele vai fazer colocar o Alisson. Fê, eu tô com o nosso Renan e acho que é a sua opinião também, né, Fernando Camargo? Eu acho que seria Rodriguinho titular aí no meio, né, para dar um, toque criativo, mas queria também te ouvir. O que você acha que ele vai fazer e o que você faria para o jogo contra o Atlético Nacional? Rodriguinho foi, para mim, um dos principais jogadores do São Paulo, né, contra o Sport. Aquela arrancada que ele deu, eu acho que pode ser um diferencial também de improviso. E, bom, não tenho dúvida, Luciano vai para o jogo, Alisson para o jogo, Rafael para o jogo, e os 3 zagueiros, né, que a gente já está no aguardo, né, Ferrarese, Sabino e o Alan, se tiver legal. O Alan, acho que mesmo com dores, vai para o jogo também. E jogaria... Eu tentaria uma coisa diferente. Eu começaria o jogo com o Lucas. Ao lado do Luciano, para se movimentar. Eu acho que o Ferreirinha prende muito os jogadores na marcação ali, mas ele não está... não sei se é aquele jogador para construir uma jogada com o Atlético Nacional um pouco mais atrás. Então eu colocaria Lucas e Rodriguinho para começar esse jogo, né? O Rodriguinho mais do lado esquerdo, o Lucas do lado direito, para tentar ver alguma coisa diferente, para tentar surpreender o Atlético Nacional. O Atlético Nacional contra o Fortaleza lá da Colômbia jogou com 11 reservas, né? Estava perdendo, aí no final teve que colocar os titulares, Marlos Moreno, Morelos e outros tal, para empatar. Então eu acho que tentar algo diferente. Jogar com os 3 zagueiros, os volantes que saem para o jogo, e quem sabe surpreender o Atlético para fazer um gol rápido, que seria muito bom no jogo. O seu time seria Rodriguinho centralizado e Lucas no ataque, então, Fê? Isso, junto com o Luciano. Boa, perfeito. E o seu time, Chacon, o que você pensaria para o jogo de amanhã contra o Atlético Nacional? Eu acho que estando em casa você tem a oportunidade e talvez até um pouco de obrigação de sair um pouco mais para o jogo, sem deixar necessariamente tudo exposto, né? Eu acho que você não tem que se expor
totalmente só porque você está jogando em casa, porque o time dos caras é rápido. Você não pode deixar livre principalmente as laterais. Eu acho que novamente eles vão explorar as laterais do campo e o São Paulo vai ter que se segurar por ali. Então, mas eu iria com um Rodriguinho na armação, sim. Eu acho que seria o ideal para o São Paulo. Não sei se ele vai fazer isso, se o Crespo vai fazer isso. Acho que ele deve estar pensando num Rodriguinho mais para uma segunda etapa, mais para dar um gás na reta final. Mas eu iria dessa forma também que vocês estão falando. E aí, Renan, diga. Você não perguntou, mas eu acho que eu falei aqui o que eu faria, mas eu acho que ele vai colocar o André. Também por ter deixado o André no banco. Acho. Eu acho que ele vai colocar o André. E outra, porque o jogo vai ser pelas laterais. Ele vai pensar em ter um centroavante de referência no ataque. Eu não acredito que ele vá fazer uma improvisação. Por mais que o Luciano tenha tido até um bom desempenho como um centroavante, digamos assim, quando é necessário, eu acho que ele pensa mais no André como um centroavante para essa partida, viu? Eu acho que sim. E o André entrou bem ontem, hein? Detalhe, hein? Eu achei que o André entrou bem ontem no jogo. E se ele fizer aquele pivô que ele fez ali, que quase fez o gol, né? Finalização, fizer um desse contra os caras, já valeu a entrada do André, né? Que ele precisa fazer mais isso. Mas o seu ataque para amanhã, né, Renan? Você falou meio, né, enfim, em relação a esse meio campo, mas o seu ataque para amanhã tem o André Silva entre os 11 iniciais ideais também para o jogo? Não, no meu seria o Ferreirinha, junto do Luciano. Não seria o André, seria o Ferreirinha. Eu acho que ele dá também bastante movimentação. Eu até concordo com o Fernandão, mas para daqui a pouco, eu acho que o Lucas ainda não tem... Melhorou, mas ainda não tem a desenvoltura para começar jogando, sabe? A força que a gente conhece do Lucas para começar um jogo e o tipo de jogo que é também, né? A gente tem que ver isso. Vamos jogar, sei lá, contra o Vitória em casa. Vamos colocar o Lucas de início para ver como que ele reage. Esse jogo não, é um jogo decisivo. Então, para daqui a pouco eu entendo. O Lucas é titular em quase todos os times do Brasil. Não é no São Paulo que ele não vai ser. Mas para já, não é a minha escalação. Para já é Ferreirinha, que também está dando muita possibilidade de variação no ataque. Ele se enquadrou bem nesse sistema Eu achei que ele teria dificuldade nesse sistema com 3 zagueiros, né? No qual ele não é um ponta, aquele ponta aberto o tempo todo, né? Então ele tem liberdade de movimentação, de tabela, ele é muito bom no 1 para 1, tem conseguido segurar a bola bem. Portanto, para mim seria o Ferreirinha, né? Para esse jogo junto com o Luciano, o Rodriguinho de meia aproximando. E o Bobadilha chegando toda hora. O Bobadilha, a hora que você vê, ele tá dentro da área, cara. Ele vira e mexe o Marcos Antônio, às vezes, mas o Bobadilha, a hora que você vê, tá dentro da área. Então, acho que seria um time forte, um time bom ali para enfrentar o forte também, fisicamente falando, forte e rápido time do Atlético Nacional. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Cara, a impressão ficou boa. Sim, eu acho que é muito como o Vessone falou, o esporte não está preparado, né? O esporte voltou os 11 jogadores dentro da área dele com 10 minutos do segundo tempo. Né? Então, o São Paulo estava groga depois do 2-0, o time todo remendado, jogando com um sistema diferente pela primeira vez, sem 3 zagueiros, os caras com a cabeça lá para não se machucar, outro. E aí o esporte permite. Quando o esporte toma o primeiro gol do Lucas, aí o time sentiu. E aí o São Paulo, com as modificações, a entrada de um ou outro titular, etc. O menino entrou bem, o Henrique do Carmo, o São Paulo quase virou mesmo o jogo. A última bola foi do São Paulo, o cara salvou ali. Quase fazendo 3-2. Que tá, o ponto estava no jogo, na estratégia. Né? Vou jogar com 2 titulares apenas. Que só jogaram porque não tem o zagueiro reserva. Senão não jogariam também. Mas quando você planificou, tudo que
eu vou lá, não quero perder, trazer um ponto, não machucar ninguém, dar ritmo pro Lucas, tá tudo feito. Perfeito. Eu acho que nesse sentido... O Alan Franco saiu com dores, né, que era um dos titulares a jogar. Eu acho que agora eu acho que agora ele tem uma dúvida, uma maior e outra menor para a terça-feira. Lembrando que o Atlético Nacional jogou também pelo colombiano. Nossa, amanhã já é o jogão, né? Ridículo. O intervalo entre os jogos do São Paulo é piada. É piada. O Abel reclama, o São Paulo é piada, mas ninguém faz nada. O Atlético Nacional jogou também pelo colombiano, mas jogou só com reserva, não levou alguns jogadores, jogavam em casa. Chegou a São Paulo no domingo, chegou junto com o São Paulo. São Paulo voltando no Recife. E o Atlético Nacional vai ter um treino hoje à tarde para o jogo do ano. E acho que aí a dúvida é a posição do terceiro homem do meio de campo. Se ele vai com o Alisson, que jogou a primeira partida e não vem bem nessa função, se vai com o Rodriguinho, que jogou meio tempo lá, ou se vai até com o Lucas, que eu não acho que mostrou condição para começar o jogo. Eu acho que ele mostrou condição para entrar durante o jogo com outro tipo de participação. Né? Acho que já dá para ele entrar no intervalo, Lucas. Pois é, se a coisa tiver enroscada. Como aconteceu. Mas se eu sou treinador e eu falei aí, ele falou, não, começa o jogo. Eu não falo não pro Lucas. Mas aí tem que ter alguém que mandar, né? Não, o jogador vai querer jogar. Claro. Amanhã dá pra discutir isso, mas... Vou informar aqui que o Crespo falou que ele vai começar. Não ouvi isso. Não, isso? Não falou. Não ouvi também isso. Ouvido isso sobre começar, mas acho que vai ser utilizado, né? Fez um gol, aliás. Ganhar a moral, né? Subindo aí no 15º Cara, o segundo gol do São Paulo é bizarro. Você viu a defesa do Sport? Então. Esse é o negócio. Mas essa é uma questão que eu falo sempre pro jogador numa outra fase da carreira, pro Neymar, pro Lucas, para esses jogadores que quando jovens eram jogadores de arrancadas e tal, não dá mais para jogar assim nessa idade. Não dá. É impossível. Você se machuca e você não ganha na corrida de ninguém. Quando ele foi tentar arrancar lá contra o Palmeiras, caiu no chão, os caras caíram em cima dele, ele ficou 3 meses fora. Qual que é a alternativa a esse limite da idade física? Desenvolver outras habilidades. Isso que ele está fazendo, que o Cristiano Ronaldo fez quando mudou de posição, virar um cabeceador com tempo de bola, é uma baita numa virtude. E olha... Ele já fez gol contra o Corinthians desse jeito, contra o outro desse jeito. Então, o cabeceio, o cara é menor que o Versone, cara, o Lucas. Só que ele tem uma explosão muito grande. Isso tempo é uma de virtude. bola. Isso ele tem que aprimorar, porque pode ser, a partir de agora, um recurso que ele passa a ter. Porque os outros ele não tem mais. Bom, o Tolói já está sem condição de jogo. E o São Paulo encara amanhã... Temos parcial? Então, 48 eu via. 48 por enquanto. Vai chegar, vai ter casa cheia, vai ser um jogo osso. A gente vai falar bastante sobre essa partida mais amanhã. Quer complementar sobre o São Paulo? Você falou que achou que jogou bem, né? Não. Eu gostei da postura do São Paulo. O primeiro tempo foi bem ruim, mas aos poucos, a partir do primeiro gol, o São Paulo mostrou qualidades e poderia até ter vencido o jogo. Fala um pouco do que é o esporte no momento, mas também fala da reação do time. Sim. E o Yang é o seguinte, se eu fosse treinador dele, eu falei, nunca mais você vai fazer isso. Dá um toque, né? E depois ele driblou o cara na área. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Exatamente. Chacon, muito bom dia para você também, né? Já queria entrar nesse assunto, então depois quero ouvir o Renan e quero ouvir o Fernando Camargo também, né? Primeiro falar do jogo, Chacon, falar da situação do Henrique Carmo. Tivemos até uma situação que envolve Henrique Carmo aí no grupo do São Paulo, que a gente vai comentar aí depois, né, dessa coisa interna. Agora, do Yang, né, queria que você falasse um pouco do jogo do Yang nesse sábado, porque eu fiz um vídeo aqui ontem também, e é o seguinte, cara, eu tenho essa opinião, né, e aí não sei o que você acha, Chacon. O São Paulo, ele, assim, não pode virar uma máquina de triturar goleiro da base. O PR foi a mesmíssima história, né? Ele entrou contra o Rentistas, saiu errado ali na Copa Libertadores, ele sofre o gol, e aí o PR não serve mais, é um goleiro que não serve para jogar no São Paulo, aquela história toda. Ok, correto. Ele não assim, poderia ter dado esse toque pro Lucas Lima, né? Tinha que ter bicado a bola e tudo mais. Mas essa máquina de triturar
né, jogador, triturar goleiro da base por erro, cara, goleiro é posição ingrata, o cara tava cru no jogo, sem ritmo, a falta do ritmo, você também não consegue ler muito o tempo das jogadas, o tempo do jogo, deu aquela entregada e algo que ficou marcado, mas ele até conseguiu recuperar no jogo, conseguiu ali dar aquele corte no Derek Lacerda, depois fez um jogo mais ou menos, tudo mais, mas eu não acho que é para condenar e para encerrar o destino dele, ceifar o destino dele e encerrar a carreira dele com 5 minutos que ele falhou, mas queria que você falasse um pouco do jogo e da situação do Yang, Chacon. Bom, vamos lá então. Primeiro um abraço para todo mundo, Renan, Gabriel, o nosso Fernandão, para o pessoal ligado aqui com a gente. Sobre o jogo, eu mantenho a minha posição sobre o que a gente falava da partida antes dela rolar. É um jogo do descarte, é um jogo para você não considerar ou fazer grandes avaliações sobre ele, nem para o bem nem para o mal. É um jogo que você tem que acabar desconsiderando qualquer avaliação mais crítica sobre ele. Você pode fazer uma análise pontual. Nessa partida, jogador X foi bem. Nessa partida, jogador Y não foi bem. Nessa partida, jogador Z se encaixou legal, pode ser uma alternativa para o futuro. Acho que isso dá para fazer. O que não dá é para decretar as coisas como definitivas por conta de uma partida com time reserva, com a presença de diversos jovens, desentrosados nos treinamentos, né? Jogadores que foram para o banco de reservas para compor elenco, né? Que não estão no dia a dia da Barra Funda. Então, soma tudo isso, acho que é uma partida para o descarte. E para uma partida de descarte, um empate em 2-2 fora de casa, para mim, é um resultado positivo. Eu não consigo ver de forma diferente. Não consigo ver... mas é o Lanterna. Sim, situações diferentes. Contextos diferentes. O contexto é de um São Paulo focado na Libertadores, ponto final. Ponto final. Sobre atuações individuais. Eu acho que o Henrique entrou querendo jogo, querendo mostrar que é uma peça a ser utilizada, a ser considerada. Isso não quer dizer que ele é um gênio do futebol mundial. É o que eu tô falando. Você não pode avaliar como algo definitivo, pro bem nem pro mal. Mas ele entrou mostrando vontade. E é isso que a gente espera num jogo com a reservada, com a molecada. Que eles entrem mostrando vontade. E eu não penso diferente sobre o Yang. Eu não acho que ele não teve vontade. Ele errou. Errou. Eu já errei. Talvez até hoje já tenha errado alguma coisa. Gabriel, Renan, Fernandão, pessoal no chat, todo mundo erra. E ele é um garoto que estava 4 anos sem entrar no campo, sem jogar uma partida. 4 anos para um goleiro. E ele ainda teve a personalidade, o culhão, e com todo respeito, sei que tá de manhã, as bolas, ainda de dar um drible depois de errar. Ele ainda foi, macho de dar um drible depois de errar um negócio que concedeu um gol. Ele podia abalar o psicológico dele de uma vez, e não abalou. O que eu acho assim, isso não quer dizer que ele é o Courtois. Eu fiz a comparação com o Courtois porque ele é gigante igual o Courtois, né? Ele tem, 2 metros e pouco, né? O Courtois também é enorme, um poste, né? Mas ele não quer dizer que ele é um novo Courtois, um novo super goleiro do futebol mundial. Mas é uma questão que o Renan ele defende com o Patrick, por exemplo. Aí é uma questão de enxergar valências ou não, e aí é da opinião de cada um, mas o Renan defende o quê? Continuidade para o Patrick. Não dá para dar continuidade, ou para outros jogadores, né, da linha, para ver, para avaliar e tudo mais. Eu só usei o Patrick como um exemplo. O Yang é mais difícil ter essa continuidade, mas não pode, por uma partida, descartar. Estavam fazendo isso no Twitter com o Mike, cara, até o gol dele. Eu fiz questão de retweetar, depois o rapaz apagou. Mas o cara já tava falando, partida do Mike, tá vendo? Não era para ser titular, ele vai lá e faz o gol. Ele escolheu a pior pessoa para tentar triturar da base no dia. Ele podia ter até escolhido o Yang, né? Mas não, ele escolheu o Mike, o cara vai lá e faz o gol que leva um pontinho pro São Paulo. E o Mike não fez uma partida brilhante, claro que não. Ninguém tá falando isso.
mas é a mania de triturar os jogadores jovens do São Paulo. E isso vem da própria torcida. E uma parte da torcida que não entende que o São Paulo só está respirando ainda, está internado financeiramente, mas só está respirando ainda porque vendeu muita gente. Tá nos aparelhos. Tá internado não, tá nos aparelhos. Tá nos aparelhos. UTI total. Mas só tá lá porque tá vendendo galera de Cotia. Então tem que ter paciência. Molecada vai errar. E esse era um jogo para errar. Tudo isso para falar. Esse era um jogo para descartar, para errar, para testar. E se perdesse, paciência. O jogo importante está amanhã. Depois de amanhã, passando, terão 2 jogos que são mais importantes do que qualquer outro, que serão os das quartas de final. Caiu amanhã, todos os jogos até o final do ano são importantes para garantir uma vaga da Libertadores. A matemática é simples, não precisa ser um expert para entender. Renan, queria o seu comentário, a sua visão em relação ao Yang, né, que você tinha comentado, porque é um pouco disso também, né? A gente teve o caso do Lucas Perry, que é um corte da história recente, teve também o fato do Thiago Couto. Esse não acho que era um goleiro de nível técnico tão apurado, né? Nem na base mostrava muito isso, mas era um jogador também que poderia ser útil para esse plantel, e aí gera um pouco dessa máquina, gera um pouco, né, dessa rotação que a gente comentou, e aí eu queria te ouvir em relação ao Yang e aos próximos passos, né? Porque Malemar é um jogo, assim, acho que tem um jogo certo para falhar, mas não é um jogo de mata-mata, não é um jogo imprescindível para entrar no G4. Então o Malemar, ele falhou num jogo que dava, entre aspas, né? Que não era um jogo assim que ceifa de vez a sua carreira. Mas aí tem que ver o próximo passo, né? Tem que ver com qual confiança ele joga a próxima partida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, de novo, reitero minha opinião aqui. Era para ter sido testado no Paulistão. Não foi. E aí agora sobra para a temporada correndo. Queria te ouvir, Renan. Vou falar a respeito do Yang, só um detalhezinho a respeito do menino do Mike, que o Chacon falou que o pessoal estava descendo a porrada nele aí. Quem viu o jogo do Sport contra o Grêmio, fora de casa, na única vitória que o Sport teve, o Léo Pereira, menino que jogou em cima do Mike, o Léo Pereira, ele acabou com os 2 laterais, no mesmo jogo com os 2 laterais do Grêmio. Ele acabou com um no primeiro tempo, o Mano tirou, colocou outro, ele acabou com os 2, ele acabou com o jogo, o Léo Pereira. E quando eu vejo a escalação com uma linha de 4, com o Michael, eu falei, misericórdia, bicho. O menino, o Léo Pereira, a velocidade que tem, muito bom no 1 para 1, com confiança, ele, meu Deus do céu, que Deus abençoe o Mike, que Deus proteja o Mike e o Alan Franco ajude ele ali. E para mim, foi relativamente tranquilo. O Léo Pereira não fez nada daquilo que eu esperava que ele pudesse fazer com o Mike. O Mike suportou muito bem. Teve um lance lá no comecinho do segundo tempo que ele dá uma caneta no Mike, o Mike só apoia o braço, ele cai, se joga e dá falta. Nem falta foi. Mas ele toma a caneta e já vira e estava recuperado já na jogada. Então, principalmente quando se joga na linha de 4, a gente tem que analisar o lateral direito de uma outra forma. Muito mais do ponto de vista defensivo. E nesse ponto, o Mike, para mim, foi tranquilo. Tranquilo. E depois ele faz o gol ainda. E eu não estou falando por causa do gol, não. O gol foi um mero detalhe de um chute, desviou e não sei o quê. Não é por causa disso que eu tô falando, não. Certo? Agora vamos lá quanto ao Yang. O Yang, a gente não deve, obviamente, é apenas um jogo, só que é uma falha muito complicada. A única bola que foi no gol, e que foi gol de fato, ele não tinha como defender a bola, né? Aí tá na conta do Alan Franco, um pouco do Sabino, mas tá mais na conta do sistema defensivo, principalmente do Alan Franco. Então, se ele minimiza esse erro, porque isso aí é o beabá do futebol, a gente tá falando do beabá do futebol, a gente não tá falando ele soltou a bola, e se ele solta a bola no pé do cara, o cara faz um gol, se ele toma um gol debaixo das pernas num chute de longe, cara, eu ia falar, é ritmo de jogo, é o gramado, esse lance não. Esse lance ele não pode cometer esse erro. Ele não pode, é o beabá do futebol. O jogador que tem que passar mais e maior segurança para mais de 20 milhões de pessoas é o goleiro. E ali, naquele ponto do campo, daquela forma, ele não pode cometer aquele erro. O Alan Franco estava sozinho do lado direito. Do sub-12, do sub-13, do sub-15, quando eu cheguei de São Paulo. Aqui não se corre risco. Joga para lateral, principalmente goleiro, chuta para frente. Então imaginamos que ele chutasse a bola para frente e tomasse apenas o gol que ele tomou lá, que para mim era indefensável. O menino cabeceou bem,
não tinha como defender. Temos um goleiro reserva. Temos um ótimo goleiro. Hoje, querendo ou não, eu sei que todo mundo tá falando, não é para crucificar o menino. É para, na entrevista, dar moral, mas chegar ali dentro e falar, Yang, não pode. Depois ele teve confiança, ele cortou, não pode. Ele poderia colocar a carreira dele a perder ali. Gente, ele tá jogando no São Paulo. É o jogo de errar. Ele tá jogando no São Paulo Futebol Clube. Imagina que ele tenta dar o corte ali, perde a bola e toma outro gol com uma falha dele jogando com os pés. A gente tá ali para analisar o goleiro, se ele pega bem, se ele sai bem do gol. Ele saiu bem do gol. Vieram poucas bolas para ele defender, mas a hora que ele teve que sair, ele saiu bem. E é isso que, nesse primeiro jogo como profissional, é isso que ele tinha que ser avaliado. Se ele sai bem do gol, se ele pegou a bola que veio. Aqui não deu, foi indefensável, ninguém ia falar nada. Esse erro é complicado. Desculpa. Eu não posso vir aqui, depois de tudo que a gente falou sobre o Jandrei, eu não posso vir aqui e falar o contrário. É o primeiro jogo, tudo bem, mas ele tem que ser seguro. Ele tem que passar para as pessoas segurança. Com 5 minutos da estreia dele como profissional, o estádio veio abaixo em toda a bola que ele recebia. Certo? Então, essa é a minha opinião. Continuo achando que ele tem que ser o nosso reserva, não tem que ir atrás de goleiro, não tem que contratar goleiro, não tem que gastar dinheiro com essa posição, tem que ser o Yang, e tem ainda um outro menino que é mais jovem ainda, o Leandro, Rafael, com mais 2, 3 anos de contrato, e preparando esses meninos. Mas tem que ter uma conversa séria com ele. Né? Vocês imaginam que ali na frente a gente fica fora da Libertadores por causa de 2 pontos. Todo mundo bota na conta do Jandrei a nossa eliminação da Copa do Brasil. E tem todo o direito de colocar. Quando ele foi bater o pênalti, todo mundo falou que ele não precisava correr esse risco. Alguns vê como coragem, ele teve coragem, ele se impôs, ele chamou a responsabilidade. Outros falaram que ele não precisava correr esse tipo de risco. O Yang não precisava correr esse tipo de risco. Toca do lado, joga para lateral, foda-se. E segura a bola que tem que segurar. Aí sim ele ia ser avaliado de uma outra forma. É um tipo de erro, na minha opinião. Desculpa, mas eu não posso falar o contrário. Não pode ser cometido, desculpa. A torcida do São Paulo foi surpreendida com uma notícia a respeito de um jogador titular absoluto do elenco e que tem se destacado nesse ano. Marcos Antônio está na lista de pré-convocados da seleção brasileira. A informação foi antecipada pelo GE e confirmada pelo site Lance. No tricolor, o meio-campista tem sido um dos principais destaques da temporada. Emprestado pela Lazio da Itália, ele tinha contrato até a metade do ano, mas o clube paulista conseguiu negociar a prorrogação do vínculo até dezembro, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador. O bom momento vivido por Marcos Antônio justifica o movimento. Ele se tornou peça de confiança da comissão técnica e hoje é considerado titular absoluto na posição. E aí, torcedor, você acha que Marcos Antônio merece ser convocado para a seleção brasileira? Comente aqui embaixo a sua opinião. E vamos agora com a última notícia do vídeo. Mas antes peço-lhe para não se esquecer de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquirir o e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais, e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo. Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro. São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feira às 21h30 no estádio Morumbi pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão do Paramount+ via streaming. Após empatar por 2-2 com o Sport na última rodada do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Em busca do 4º título da competição, o tricolor paulista encerrou a fase de grupos na liderança do grupo D invicto. Com 14 pontos, resultado de 4 vitórias e 2 empates, o Atlético Nacional, por sua vez, chega ao confronto após se classificar como vice-líder do grupo F, somando 9 pontos, 2 a menos que o líder internacional. A equipe colombiana acumula, até aqui, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como o primeiro jogo terminou em 0-0, quem vencer agora garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A escalação do São Paulo para a partida será: Rafael, Ferraresi, Alan Franco, Sabino, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla, Enzo Dias, Luciano e Lucas. E aí, torcedor,
Deixe nos comentários o seu palpite para a partida decisiva de hoje à noite entre São Paulo e Atlético Nacional. O meu é 2-0 para o Tricolor.